Supremo Tribunal Federal está retomando hoje o julgamento sobre porte de maconha nessa quinta-feira, né? Fui redundante, porque eu falei hoje e nessa quinta-feira, como se fossem coisas diferentes. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nessa quinta-feira o julgamento do porte de maconha para consumo próprio. Atualmente, falta apenas um voto para formar a maioria a favor da descriminalização. Isso, irmão, vai deixar o Congresso de cabeça para baixo, porque o Congresso está numa frente organizada pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, querendo fazer frente a certas decisões do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma. O Supremo Tribunal Federal precisa de um voto para descriminalizar a maconha para consumo próprio, e o Congresso está criminalizando o usuário por qualquer quantidade. Então, é bem isso que está rolando. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. 5 ministros já votaram a favor, 3 contrários, mais um voto a favor da descriminalização e tá feito. Tá feito, só preciso de mais um voto. O julgamento será retomado com o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista, ou seja, mais tempo para análise, em março desse ano. Se tu lembra bem disso, em março desse ano a gente falou disso. No final do ano passado, assim que pediram vista de novo, a gente falou disso. E, na verdade, um ano atrás, quando voltou a ser debatido isso, né, a gente estava falando sobre isso. Então, isso aí já está perdurando há muito tempo. Na verdade, desde 2015, que foi quando começou a ser julgado. E aí o relator, se não me engano, era o Teori Zavascki, que faleceu, e aí foram enrolando, voltou para o plenário do Supremo no ano passado. A gente até recebeu aqui a Luciana Boatê, vereadora aqui do Rio, que é referência acadêmica no assunto. Trocamos um papo muito maneiro sobre isso, né? E aí, depois, tantos pedidos de vista, está retomando hoje. E, como eu falei, está voltando com o voto do Dias Toffoli, que foi ele que pediu a vista. Falta votar o Fux também e a Carmen Lúcia. Vamos lembrar que o ministro Flávio Dino não vai votar porque a Rosa Weber votou antes de se aposentar e ele entrou no lugar dela. O tema começou a ser julgado pela Corte em 2015, como eu falei, a partir de um recurso apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo, depois que um homem foi condenado a cumprir 2 meses de serviço comunitário por ter sido flagrado com 3 gramas de maconha dentro da sua cela no Centro de Detenção Provisória de Diadema. O que eu acho interessante comentar aqui, gente, é que se um cara está dentro do Centro de Detenção Provisória de Diadema e ele tem maconha com ele, o menor culpado nessa estrutura é ele, né? Porque, porra, se ele tá preso e tem maconha dentro da cadeia, criminalizar ele novamente é redundante e não resolve em nada. Não foi ele que plantou essa maconha dentro da cadeia, cultivou por 6, 7 meses, secou e tava fumando. Não, essa maconha entrou lá de alguma forma. Então, querer criminalizá-lo novamente, não vai dar em porra nenhuma. A gente não vai saber nada sobre de onde está vindo essa maconha, de onde veio essa maconha. Segundo a Defensoria, a legislação atual viola os princípios da intimidade e da vida privada. O que se argumenta é que o artigo 28 da Lei de Drogas, de 2006, prevê penas para quem porta substâncias para consumo pessoal, e isso é inconstitucional, já que, além de ferir o direito à autodeterminação, seria um crime cuja única vítima é a própria pessoa que o comete. Então, é legal a gente começar a pensar nesse caso das drogas como uma questão de saúde e não de segurança. A não ser que a gente esteja falando de tráfico de toneladas de cocaína, de toneladas até de maconha que seja, né? E drogas muito mais pesadas. Aí sim é uma questão de segurança, porque se tem um tráfico de uma quantidade tão grande, provavelmente tem mais coisa errada junto com isso aí, lavagem de dinheiro, violência e tudo mais. Agora, tu querer criminalizar o cara que rodou com um baseadinho, irmão, pelo amor de Deus, né? Para começar, que se isso desse certo, o Brasil já tinha resolvido o problema, porque essa é a política que a gente adota há mais de 30, 40 anos, que é a tal da guerra às drogas. Que, bom, não chegamos em lugar nenhum. Pelo contrário, o crime organizado foi ficando cada vez mais forte e ainda pariu as milícias, né? Na necessidade de combater esse crime organizado, que o Estado não conseguia suprir, então começaram a se formar
milícias, redundante, né? Mas milícias inconstitucionais, forças armadas independentes, para poder combater com isso, e acabou que virou outro tipo de crime organizado. Nasceu a máfia carioca, né? Que são as milícias. Além de definir se o porte de maconha para o consumo pessoal deve ser descriminalizado, o plenário também definirá os parâmetros para distinção entre tráfico e porte. Hoje, a Lei de Drogas de 2006 não estabelece critérios objetivos para definição. O que fica a cargo dessa definição é a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, resultando em abordagens diferentes, mas resultados parecidos. É preto, é pobre, é traficante, é rico, é da Zona Sul do Rio, do bairro Nobre de São Paulo, de Brasília, é entusiasta da erva medicinal. Então, me parece que não é justo, né? Então, vamos repensar isso aí. E vamos ver como que o Congresso vai reagir a isso também. Quem é o relator do caso é o ministro Gilmar Mendes e defendeu que portar drogas para o uso próprio deixe de ser crime. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Suprema Corte, e Edson Fachin se posicionaram pela descriminalização do porte apenas para cannabis, posição que a Marcha da Maconha de São Paulo considera um absurdo jurídico. Pois é, nem a Marcha da Maconha quer a descriminalização só da maconha. Alexandre de Moraes e Rosa Weber também votaram a favor de alguma forma de descriminalização da posse de drogas, somando os 5 votos favoráveis. Na contramão, o ministro Cristiano Zanin votou contra, junto com André Mendonça e Nunes Marques. Então, vamos ver o que vai fazer Dias Toffoli